Meus prezados irmãos, com muita alegria, nessa noite, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Nós estamos reunidos aqui no templo sede da Assembleia de Deus, cidade de Juara, para juntos dirigirmos o culto da família. Bom seria que os irmãos estivessem aqui. Estamos sentindo muito a falta desta aglomeração que nos traz alegria, que nos traz comunhão. Mas aí aonde você está na sua casa, através desta live, eu tenho plena e absoluta certeza de que você vai ser abençoado. Este culto, Deus se faz presente. Abra o teu coração e juntamente conosco nós estamos aqui nesta finalidade, querendo de igual modo, assim tanto quanto você, oferecer um culto em adoração a Deus, em gratidão a Ele, pelos muitos benefícios e favores recebidos. Eu quero, juntamente com todos quantos estão online, os demais irmãos que estão aqui, louvar ao Senhor com o hino de número 169 da nossa harpa cristã. Longe do Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama,
amados irmãos, nós temos nesta noite muita coisa boa da parte de Deus. Está conosco o nosso pastor presidente, Silvio Limeira Xavier, e ele estará nos trazendo uma palavra neste culto, o culto da família, e as mensagens que procede da parte de Deus, trazida aos nossos corações, está então hoje sobre a responsabilidade do nosso pastor. Eu quero aproveitar a maior parte do tempo ouvindo, e eu peço para que você que está nos ouvindo faça o mesmo, permaneça aí onde você está. Se você puder também convidar pessoas para poder estar também cultuando conosco nesta noite. Eu quero deixar bem claro para você que Deus vai falar ao teu coração. Você pai, você mãe, talvez está tão desesperado, você casal, seu casamento não está lá aquelas coisas, e você gostaria de prezar por ele. Então permaneça aí onde você está e prepare o teu coração, porque Deus tem uma palavra para você. O salmo que eu quero ler nesta noite é o salmo de número 128. Glória a Deus. Salmo de número 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Louvado seja Deus. Peço para que você, aí aonde você está, incline a tua cabeça. Nós vamos estar dirigindo uma oração. Logo após esta oração, o cooperador irmão Isael, cantor convidado para estar apresentando um louvor a Deus nesta noite, estará com a oportunidade. E na sequência, o nosso pastor presidente, Silvio Limeira, estará com a palavra de Deus nesta noite. Querido Deus, eterno e soberano Pai que estás nos céus, em cuja presença estamos nesta noite, queremos com muita alegria, com muito prazer, oferecer a Ti este culto, pedindo ao Senhor permissão para que nós possamos, meu Deus, concretizar com muita satisfação, com muito orgulho, aquilo que é devido ao Senhor. Pai, faz-nos dignos de estar aqui. Abençoe os lares, as famílias, abençoe, meu Deus, de um modo geral a tua igreja, o teu povo, as vidas que estão ouvindo esta live nesta noite, participando deste culto via online. Deus eterno, repreenda toda tristeza, toda angústia, toda força do mal, de uma forma maravilhosa, venha impactar o teu povo. Desde então, Senhor, eu te agradeço e te glorifico por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir o nosso irmão Nisael estar com a oportunidade neste momento. Glória a Deus. Lembrando os irmãos que nos dias de culto normalmente, a igreja estará com as portas abertas. A gente até gostaria que fosse com toda a igreja reunida, mas Deus nos deu esta válvula de escape, e nós estamos conseguindo adentrar nos lares através deste meio de comunicação. Glória a Deus. Ouçamos, portanto, o nosso irmão Isael apresentando os seus louvores.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão nos assistindo nesta live. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. E vamos adorar a Deus, e Ele a honra e a glória e todo o louvor. Temporal de bênção e poder, um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder, um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder, e já faz enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder, é a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Aleluias, glórias a Deus. Tudo isso vai passar, no nome de Jesus. Já está passando, no nome de Jesus. A vitória vai ser nossa. Aleluias. Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão
sendo batizado quando dorme. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro e fogo e santo e poder. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós acabamos de ouvir um louvor com o nosso irmão Misael, e como já havia anunciado, quero convidar aqui o nosso pastor presidente, pastor Silvio Limeira, que está incumbido de nos trazer a palavra de Deus nesta noite. Mais uma vez, reforço aí, prepara o teu coração, e que Deus continue usando o nosso pastor, assim como sempre ele já o tem feito. Pastor Silvio. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, a todos vocês, internauta de modo geral, que através dessa live está compartilhando conosco desta noite. Mais uma vez aqui, podendo ter essa honra de compartilhar com a sua vida, com você e com toda a sua família, né? E quero crer que é um momento áureo para toda a família compartilhar desse momento, deste culto. E aqui nas nossas igrejas, todas as quinta-feiras, nós temos um culto dedicado exclusivamente para o auxílio das famílias, né? Em dado geral, e não diferente, resolvemos também seguir as nossas lives aqui com esse mesmo viés, para trazer aqui um significado, trazer aqui uma palavra e poder também ajudar as famílias. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a importância do afeto na relação familiar, tá? E para tanto, eu gostaria de ler uma passagem bíblica que em 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, estarei fazendo aqui uma explicação a respeito desse texto, o lado histórico desse texto, e depois a gente vai entrar dentro do contexto ou do tema que estaremos aqui abordando. 2 Samuel, capítulo 18, verso 33, diz assim: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalom, meu filho Absalom, quem me dera que eu morrera por ti, Absalom, meu filho. Queridos, o texto que nós lemos aqui é um fragmento de uma história. O seu contexto narra um fato um tanto triste na vida de Davi, quando na morte de seu filho Absalom. Mas para reportar essa história, a gente tem que descrever alguns fatos. Davi foi um rei que deixou um legado muito lindo, muito bonito, de uma coragem inigualável. Parece que em nenhum outro momento do reinado de Israel, as bandeiras das conquistas foram colocadas nas mais longínquas regiões da Palestina do que no período de Davi. Foi um homem de conquista, um homem de guerra. Na Bíblia Sagrada, Davi aparece como um homem segundo o coração de Deus. E se a gente for aqui extrair as virtudes que a gente tinha, ou que podemos denotar na vida de Davi, a gente poderia aqui ficar enumerando muitas e muitas, porque ele teve várias qualidades. Mas com muita reverência, tirando aqui o meu chapéu para fazê-lo isto, eu gostaria de demonstrar aqui uma das grandes falhas que Davi teve, não na questão de seu reinado, mas sim na relação de sua família. Ele foi um homem que teve muitas conquistas, mas teve algumas falhas
na relação de sua família. Davi foi uma pessoa que deixou uma ausência muito grande. Você dá uma olhadinha no contexto histórico aqui, parece que tudo começa com Aminon, quando ele tem uma relação incestuosa com Tamar. Davi, ele fica bastante irado. Tamar era irmã legítima de Absalom e meia-irmã de Aminon. Aminon, a violenta. Naquele contexto, Davi já não tinha mais condição moral de trazer certas disciplinas para Aminon. Ele já tinha cometido o pecado com Betseba, e aquilo maculou em dados momentos as ações e as atitudes de próprio Davi. Absalom, ele aguarda por 2 anos a atitude de seu pai em relação a uma certa disciplina de Aminon, e Davi não o fez. E depois de 2 anos, de uma maneira fria, de uma maneira bastante calculista, Absalom marca uma festa com todos seus irmãos, e naquela festa ele manda matar Aminon para se vingar daquilo que ele tinha feito com a sua irmã Tamar. Quando ele faz isso, ele é obrigado a fugir para a cidade de Gerar, aonde seu avô morava, e passou por ali 3 anos consecutivos. 3 anos sem Davi falar com ele, 3 anos sem ele dar notícia, 3 anos em um certo isolamento. Depois desses 3 anos, Joabe nota que Davi estava com certas saudades, ainda que camuflado, ainda que recolhido dentro de si. E por uma ação até maestrosa, de Joabe, ele consegue trazer Absalom para Jerusalém. Mas ao chegar em Jerusalém, ele é recebido em Jerusalém, mas Davi passa 2 anos consecutivos sem sequer saudar Absalom, sem sequer ir dar-lhe um abraço, uma saudação. Ele fez algumas tentativas de chegar próximo de seu pai, e o caminho que ele teria para isso era Joabe. E ele tentou por várias vezes, e depois de ter incendiado a roça de Joabe, ele consegue finalmente com que Joabe fale com seu pai. Mas uma das palavras que destaca nesse contexto é que Absalom falou para Joabe, dizendo: fala para meu pai que melhor me fora morrer do que ser recebido dessa maneira. Veja bem que aquilo que mais estava batendo na vida de Absalom, na realidade não era a questão da justiça de seu pai, não era o reconhecimento de seus erros, mas sim o afastamento afetivo de Davi. Aquilo doía. Foi quando Davi tomou providência, depois de 2 anos, a pedido de Joabe, ele encontra com Absalom, e talvez dá um beijo tão frio, tentando de uma maneira assim sanar a ausência naquele relacionamento que tivera durante quase 5 anos ausente um do outro. A partir daquele momento, Absalom coloca no seu coração que gostaria de tomar o trono de seu pai. Ele começa então a forjar os corações das pessoas de Israel, começa a roubá-los o sentimento das pessoas, no afã de poder, em um dado momento, tomar o trono de seu pai. E encurtando aqui o processo histórico, todos nós entendemos que ele até tentou, chegando-se até mesmo ao ponto de possuir as concubinas de seu próprio pai. E isso daí fez com que todo Israel soubesse. Foi quando finalmente Absalom é morto. E quando as notícias chegam ao coração de Davi, que Absalom, que estava quase que usurpando o seu trono,
que já tinha praticamente tomado de si o seu próprio reino, ele fora morto pelas mãos de Joabe. Concomitantemente, Davi, ele entra na sua recâmara, entra no seu quarto, e ele profere essa palavra que nós estamos falando aqui: Absalom, Absalom, meu filho Absalom, Absalom, quem me dera eu morrer por ti. Eu vejo nesse contexto aqui todo o sentimento de um pai e de um arrependimento. Se tem uma coisa que parece que aperta, e alguém disse que até como uma mão de ferro em luvas de veludo, é aquilo que nós chamamos de consciência. Parece que Davi voltou novamente àquela vida da infância de Absalom, a sua ausência, a falta de afeto. Talvez quando Absalom queria um colo e não pôde ter de Davi, sempre envolvido com o seu reino e quase nada com a família. Subsequentemente, parece que vem à tona da mente de Davi o momento pela qual Absalom reclama para ele pelo menos uma consideração, a frieza com que Davi tratou ele, e depois que ele volta, 3 anos morando em Gerá, vai para Jerusalém, Davi passa mais 2 anos sem conversar com ele. Eu acho que tudo isso estava dentro dessa palavra que Davi estava falando: Absalom, meu filho Absalom, quem me dera fosse eu que tivesse morrido em teu lugar. Sabe, querido, mas já era tarde, Absalom já não existia mais. Aqui é um dos grandes exemplos negativos da ausência do afeto na relação familiar. Queridos, a família, ela é intitulado o lar. A expressão lar vem do verbo latino e é extraído da lareira. Então o sentido de um lar é quando todos estão reunidos em volta de alguma coisa que aquece. No próprio contexto do nome lar já traz o significado de afeto. Sabe, queridos, se a gente fosse dizer aqui, pastor, o que é na realidade afeto? Do verbo latino, affection, que significa relação, disposição de amor, atração, estado de aconchego. A gente poderia aqui falar muita coisa a respeito do que é o afeto, mas eu quero que cada um de nós temos, no mínimo, um certo significado do que é o afeto. Poderíamos dizer que é um sentido amoroso de se relacionar, é a maneira de eu transportar, transfigurar, transparecer o meu amor, o meu aconchego, as minhas considerações por outra pessoa. E eu quero dizer uma grande verdade: relacionamento familiar é um relacionamento afetivo, afetuoso. Não somos família porque temos laços consanguíneos, somos família porque temos elos afetivos que unem as pessoas. Estamos vivendo um momento que parece que a família se reuniu. Isso não necessariamente quer dizer que ela se uniu. Não é todas as pessoas que estão juntos que realmente desenvolvam afeto entre elas. Mas uma coisa é importante destacar: toda família precisa desenvolver o afeto nos seus relacionamentos. Pastor, por que falar sobre esse assunto que parece até insignificante? Eu vou dizer, primeiro, o tempo pós-moderno trouxe no seu bordão certo afastamento do relacionamento corporal e físico. Desde o advento da internet, da rede mundial de comunicação, as pessoas se aproximaram virtualmente e se afastaram fisicamente. Tem pessoas aí que dentro de uma própria casa, ele traz o mundo inteiro para dentro do seu relacionamento, mas estão se afastados emocionalmente um do outro. Já tive momentos de ter pais e filhos
que já faziam mais de meses que não se conversavam um com o outro. E quando alguém queria trazer alguma palavra para o outro, mandava uma mensagem no WhatsApp. O que é isso, pastor? A ausência de afeto. Estamos vivendo em um momento onde que, pela necessidade do mundo comercial, podemos dizer aqui, do mundo capitalista, os filhos estão saindo cada vez mais cedo da casa de seus pais para a socialização extrafamiliar. Eu vou dizer essa mesma verdade em outras palavras. Temos famílias aí que são obrigados a mandar os filhos para a creche com 6 meses de idade. A terceirização da educação. Crianças que aos 2 anos de idade já se afasta da casa dos pais, já compartilha de uma escola e se afasta do convívio entre a mãe, pela necessidade às vezes econômica, creio que podemos assim dizer. Muitas famílias aí, ou muitas mamães, elas trabalham o dia inteiro e só vão encontrar o seu filho 5 horas da tarde, mas quando vão pegar os seus filhos em uma creche, numa escola, ou em uma educação terceirizada, já é uma mãe esgotada, uma mãe já preocupada, com um monte de coisa na cabeça, e cheio de afazeres domésticos para fazer, dada a sua ausência da vida. E aí o que acontece? O relacionamento se torna deficiente, ausente, deficitário. E o que está acontecendo, pastor? Filhos sem amor aos pais, pais sem comoção pela vida dos filhos. E a gente vai ver que isso tem sido um dos maiores problemas que as famílias têm enfrentado nos dias de hoje. É por isso que, infelizmente, as notícias que temos tido de tantos dissabores que está acontecendo entre a relação pais e filho, mães matando sua própria filha, filha entrando no quarto de seu pai e matando seu pai, e assim concomitantemente. Pastor, o que é isso? Só temos que dizer uma coisa: foram relações que se construíram sem afeto, sem intimidade, sem aconchego, sem aproximação. É por isso que eu quero destacar esse assunto aqui. Mais do que nunca, uma das maiores necessidades dessa geração pós-moderna é o afeto de seus pais. Em um dos grandes livros, escrito por Joseph McDowell, ele narra uma certa pesquisa que fez com muitas adolescentes que tiveram relações extraconjugais, ou melhor, tiveram iniciação sexual antes do tempo, se tornaram mães solteiras. Ele pegou esta nata de adolescentes e começou a fazer uma pesquisa, e descobriu que entre quase todas elas, as maiores necessidades que elas tinham dentro de si era afeto paternal. Uma delas chegou ao ponto de dizer para Joseph McDowell, dizendo: Joseph, eu preferiria um abraço de meu pai do que 1000 relacionamentos com outros tipos de homem. Sabe, queridos, afeto é importante no relacionamento das famílias. Por que, pastor? E eu trouxe aqui algumas razões. Primeiro, olha para mim, o afeto é o significado do lar. Ela reflete a intimidade que a família promove entre elas. Eu vou trocar a miúdo e vou melhorar na minha expressão. O afeto é o cimento que consolida as relações da própria família. Veja bem, a maior e mais importante necessidade do ser humano ao nascer é a necessidade de amar e de ser amado. Uma criança,
ela não necessita de amamentar no seio materno somente por uma questão nutritiva, mas por uma questão afetiva. A criança tem necessidade de sentir o afago da mãe. Ela precisa sentir o calor materno de uma mãe, de uma mão que a embala, que a limpa, daquele calor humano que é transpassado. É por isso que a criança, nos seus primeiros anos de vida, primeiros meses de vida, vê na figura da mãe a sua ponte de vida. Para a criança, a mãe e ela são uma só pessoa. Ela e a mãe, ela é uma extensão da sua própria mãe, ou a sua mãe é uma extensão dela própria. E tudo isso daí é feito através do afeto que a mãe transpassa para aquela criança. A maneira com que a mamãe vai trocar a fralda daquela criança, vai dizer: eu te amo, você é importante para mim. A maneira com que a mamãe pega a criança, passa o rostinho no rosto dela, a mãozinha, fala palavras, a criança responde com um sorriso. Isso aí é construção afetiva. E é importante destacar que o afeto relacional entre pais e filhos tem que ser construído nos primeiros momentos da infância. É na primeira infância que se constrói. Por quê? Porque a criança está necessitada daquilo, porque a criança vive em função daquele relacionamento. A criança é creda em tudo que os pais fazem. O afeto é construído naquele momento. É naquele momento que os pais vão poder abraçar, colocar as crianças no colo, andar com as crianças, conversar com ele, fazer aquele elo gostoso. A criança vai ter sentido da vida, ela vai se sentir amada a partir do afeto ou do desafeto recebido de seus pais. Por que existem tantos adolescentes nos dias atuais que são inseguras na vida? Por que existem tantos adultos hoje que infelizmente são pessoas inseguras de si mesmo, não sabe o que quer, sempre precisa de ser ovacionado por outras pessoas, incentivados por outras pessoas? Por que não acredita em si mesmo? Uma deficiência na infância, talvez a ausência de afeto dos pais formaram naquele indivíduo uma imagem negativa de si mesmo, uma deformidade naquilo que nós chamamos de autoimagem. Isso daí é uma realidade, ao ponto de que Freud, ele ia expressar dizendo que a criança é o pai do adulto. Eu vou explicar isso. Aí ele diz que toda criança, ou todo adulto, é aquela criança que uma vez foi formada. Então todos nós adultos carregamos traços de nossas infâncias, e o afeto recebido pelos pais na infância vão fazer grandes diferenças naquilo que hoje nós somos, Sem falar que o relacionamento marido e mulher também ele é fundamentado no solo fértil do afeto. Segundo alguns comentaristas, que trabalham exclusivamente com os casais, eles chegam a afirmar que o afeto é a necessidade número 1 da mulher no casamento. Assim como o sexo é a necessidade número 1 do homem no relacionamento conjugal, o afeto é para a mulher. Isso não quer dizer que o homem não tenha necessidade de afeto, mas a mulher muito mais, porque o significado do casamento para a mulher é o afeto. Desde quando ela se casa, todos os seus anseios, toda a sua autoestima é levado ao seu marido, e portanto a maneira com que ela é tratada vai fazer com que o casamento seja prazeroso ou não, vai fazer com que ela se motive para se doar ao seu esposo ou não, maneira com que ela é tratada, o afeto do relacionamento na vida diária. Isso daí vai fazer a grande diferença, Isso daí, sem dúvida, é importante. Agora, podemos dizer também que o afeto é a base aonde a educação dos filhos se solidificam. Todos os pais
são responsáveis não apenas para socializar a criança. A família, ela recebe ali a incumbência de ser a maior agência socializadora do indivíduo. É através da família que a criança vai ter todos os princípios que vai se relacionar com o mundo lá fora. Tanto é que Dr. Isamitiba, ele diz que a família é a microsociedade. Somos aqui fora o que fomos na família. Ele diz que é arrumando o quarto que a criança aprende a arrumar a sua vida. Ele diz que é dividindo os pequenos brinquedos que o ser humano aprende a dividir todas as coisas de sua vida. As pequenas brincadeiras onde ele diz, assim não vale, é que o ser humano vai aprender a respeitar regras, normas e leis. Portanto, a família tem um papel fundamental da socialização do ser, da pessoa, do indivíduo, sendo ela a microsociedade. Portanto, o afeto nesse relacionamento vai solidificar toda a educação, toda a formação. Tanto é que nenhum pai pode aplicar disciplina se não houver afeto. Aplicar disciplina sem ter uma base afetiva é espancamento. Isso me faz reportar aquele quadro que a gente conviveu ainda, não somos tão velhos assim, mas ainda pegamos uma parte da chamada família tradicional, ou da família patriarcal, onde o pai tinha quase que o poder pátrio, né? E ele exercia a disciplina severamente, duramente, e às vezes quando o pai ia usar a vara, deixava até marca. Hoje já temos muitas restrições concernentes a isso daí, né? Mas naquela época havia muitas pessoas que, quando ia para a escola, já ia de calça comprida, e todo mundo sabia porque aquela criançona que sempre ia de shortão, está de moletom agora. Era que as pernas estavam todas marcadas. Pastor, havia trauma? Não! Porque o mesmo pai que usava disciplina, era o pai que sentava à noite para conversar com os filhos, era o pai que dividia a mesa do almoço com eles, era o pai que contava as suas histórias, e muitas delas até fabulosas. As crianças carregavam a marca da história de seus pais. Tanto é que as crianças poderiam até escrever a biografia de seus pais. É o caso de hoje, muitos não saberem nem 10 anos do passado de seus pais hoje, porque não há convívio, não há relacionamento, não há momentos de ternura, de transpassar ali diálogos, choques de gerações profundas. Estamos vivendo esse tempo onde esses afastamentos são bastante notórios. E quando às vezes os pais que se tornam ausentes da casa, eles querem aplicar a disciplina, aquilo dali vira trauma. Por quê? A disciplina sem convívio, sem afeto, se torna espancamento e uma ação mais traumática do que educativa. Eis a grande razão porque as famílias precisam viver relacionamentos afetivos. Sabe? O afeto é onde todos os conflitos das famílias se dissolvem. E aqui vai uma grande verdade. Toda família tem os seus conflitos. Esse negócio de pensar sobre família perfeita é uma maneira infantil de encarar a realidade. Não existe família perfeita. Conta-se até uma anedota que o único homem que andou na linha, o trem passou por cima, meu filho. Na realidade, não existe família perfeita, existe família feliz. Todas as famílias têm os seus conflitos, uma de uma maneira mais intensa, outras menos intensa, mas toda família vive seus conflitos. A gente até ensina aqui na igreja que a felicidade de uma família não está exatamente na ausência desses conflitos,
mas está na maturidade com que eles têm para superar os conflitos e extrair ali aprendizagem com ele. Isso é maturidade. Então a felicidade de uma família está muito mais na sua maturidade do que na ausência de conflitos. Eu poderia gastar aqui um tempo todinho só para falar sobre os conflitos. Quem sabe na quinta-feira que vem a gente até menciona sobre isso daí, e a gente trabalha exclusivamente só sobre esse fator. Mas uma coisa é importante: toda família tem os seus conflitos. Vai ter momento que os pais vão errar. Por que não dizer? Excesso de autoridade, ou autoridade nenhuma. Existe um momento que os pais tomam iniciativa errada, tem momento que os filhos erram. Choque de geração está aí, porque os pais viveram uma realidade. E o que mais a gente vê hoje é os pais dizendo: pastor, no meu tempo, meu filho, o tempo tem uma máxima, é que ele passa. A segunda é que eles não são mais iguais. No meu tempo era meu tempo, já passou o meu tempo. Estamos vivendo hoje no tempo da informática, da internet, do mundo virtual. Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, nós não víamos isso. Agora eu não posso colocar o meu filho na mesma redoma do meu tempo. Os tempos não são mais iguais. E aí, às vezes, há choque, há conflitos, há desentendimentos. Mas o que há? Toda família tem. O que diferencia uma família bem-sucedida de uma família mal-sucedida são as maneiras com que eles resolvem os conflitos. Agora, existe uma forma mais viável de dissolver todos os conflitos e todas as doenças emocionais que esses conflitos podem trazer: trauma, ressentimento, rancor, ódio. Existe uma maneira de diluir tudo isso, de arrumar tudo isso. Chama-se afeto. Muitas questões familiares são resolvidas com um abraço. Muitas questões familiares não venham com argumentação, com sermão do tamanho do mundo, não. Às vezes é resolvido com um aperto de mão, com um abraço aconchegante, com um beijo, ou simplesmente com uma palavra: eu te amo. Afeto. Sabe, existem coisas que as razões desaparecem e somente os sentidos emotivos justificam. Alguém disse que o amor tem razão que a própria razão desconhece, e quem sabe seja esse o viés do afeto. O afeto faz coisas que talvez 1001 palavra não faria. Isso me faz reportar algo que eu li recentemente. Uma mãe, né? Ela tem o seu filho distante porque ele saiu da sua cidade, redoma da proteção de sua família, para estudar numa cidade próxima. Isso aí acontece normalmente com as nossas juventudes de hoje, né? De repente não tem o curso que ele está fazendo aqui, ele vai para uma faculdade aqui da cidade próxima fazer um curso, e ele foi. A mamãe aluga a casa, deixa ele numa kitnet, e no primeiro mês que ela foi visitá-lo, quando ela entra dentro daquele quarto, cheio de fotos de mulheres seminuas na parede, né? Vários cartazes pornográficos, aquilo que estava na mente, aquele senso de liberdade da vida daquele rapaz, fez com que ele tomasse aquela decisão. Talvez ele sempre queria fazer isso na casa dele, e os pais colocavam limites, e esses limites são importantes, e agora ele se vê livre para fazer o que ele quer. E a sua mãe imagina: se eu for falar com ele não vai dar certo. Aquela mãe simplesmente foi lá num fotógrafo, tirou um retrato dela mesma, mandou fazer uma foto bem grande dela, colocou num quadro e pendurou a foto dela junto com aquelas mulheres seminuas naquela parede, e foi embora. Passado um mês, ela volta de novo, e quando ela chega no quarto daquele rapaz, ele já tinha arrancado todas as fotos pornográficas, aqueles cartazes que ele tinha lá,
tinha dado uma ajeitada na parede, colocado o retrato, a foto de sua mãe bem no meio da parede, um vaso de flor de um lado, outro vaso de flor do outro. E a sua mãe chega para ele e pergunta: meu filho, você arrumou aqui? Ele olhou para sua mãe e disse: mãe, quando eu vi a foto da senhora junto com aquelas mulheres seminuas, me deu uma vergonha tão grande. Eu disse: não é justo, a imagem da minha mãe não pode ficar aqui nessa bagunça, minha mãe não merece isso. Mãe, eu senti vergonha de mim mesmo, eu arranquei tudo. A imagem da senhora não pode ser modificada, não pode ser rebaixada. Me perdoa, mãe. Escuta, vem cá. O afeto é isso. É aquela impressão que a gente coloca dentro da vida de nossos filhos e que nunca vai sair. Sabe? Eu tenho certeza que o maior legado que um pai pode deixar na vida de seus filhos não são dinheiro, não são fazenda, ainda que isso aí ajuda, mas não é isto. O maior legado que os pais podem deixar na vida dos filhos e que nunca vai desaparecer é a sua própria imagem na vida dos filhos. Qual é a imagem que você está imprimindo na vida de seus filhos? Qual o relacionamento afetivo que tem marcado a vida de seus filhos? Isso aqui é importante, porque o dia que os seus filhos estiver em volta de seu caixão, me perdoe aqui a minha sinceridade, a minha realidade, mas todos nós vamos chegar lá, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos chegar lá, e é muito mais sério, e é muito mais viável que os nossos filhos nos enterrem do que nós enterrarmos eles, não é verdade? E quando eles estiverem em volta de nosso caixão, eles não vão lembrar da bicicleta que a gente deu, eles não vão ter lembrança, né, daquele celular S20 agora, né? iPhone, e aí? Não vão, eles não vão lembrar daquele carro 0 quilômetro que você deu de presente. Aquilo são coisas fúteis, que depois que a pessoa usa já não tem mais sentido. Eles vão lembrar sim do afeto, eles vão lembrar daquele momento que vocês passaram junto, daqueles momentos que vocês sorriram, daquela marca que você transpôs através de seu esforço e transpôs ali um sentimento de um verdadeiro amor, de um verdadeiro afeto. Sabe, é isso daí que realmente importa. Alguém até chegou ao ponto de dizer: escuta, se você soubesse que você morreria amanhã, o que você faria hoje? Parece que é quase que exclusivo. Todas as pessoas dizem: eu reuniria minha família, eu abraçaria todos os meus filhos, eu beijaria ele. E por que não faz agora? Por que esperar chegar um dia antes da sua partida? Se isso é que vale a pena, então faça. O mundo carece de afeto. Eu me lembro, e vou dizer aqui porque parece que convém dizer, eu fiz uma visita a uma parente distante. Depois de muitos tempos, consegui chegar em sua casa, e ela tinha uma menina, aproximadamente naquela época de uns 6, 7 anos de idade, muito inteligente, muito linda, bonita, filha única. Mas aquela minha parente trabalhava em uma indústria. Ela saía às 5 horas da manhã e voltava às 4 horas da tarde. Quando ela saía, a criança estava dormindo. O pai acordava 8 horas da manhã porque o seu trabalho era mais flexível. Ele pegava aquela criança, levava para a creche, ia para o trabalho. Ele voltava às 6 horas da tarde. Ela 4 horas passava na creche e pegava aquela criança. Mas uma mãe que trabalhou, saiu 5 horas da manhã, cansada, tinha que fazer a janta para o marido que ia chegar às 8 horas. Aquela criança continuava brincando sozinha. Quando o pai chegava às 8 horas da noite, um navegador quase que dependente ia para a internet, ia para o computador.
aquela criança ficava mendigando um pouquinho de atenção do pai e um pouquinho de atenção da mãe. E a única maneira de chamar a atenção dos dois era através da mãe, através do choro. Mas tudo um grito de socorro, dizendo: escuta-me, olha, eu preciso de atenção. Queridos, eu estou falando isso porque não é um quadro isolado da nossa sociedade. Quem sabe isso seja uma réplica da realidade do mundo atual que estamos vivendo. E o mal que isso daí está acarretando, porque quando a criança chega na sua adolescência, ele queimou os ídolos. O tempo dos pais fazer relacionamento de afeto é a infância. Quando chega na adolescência, o adolescente vai viver uma outra realidade. O doutor Isamitiba, ele considera a adolescência como o segundo nascimento. E ele explica que o primeiro nascimento é quando a mãe gera a criança para o seio da família. Agora, na adolescência, não é só a mãe que fica gestante do adolescente, é a mãe e o pai que fica gestante do adolescente, e vão gerar o adolescente para o seio social. E aí o que vai trazer a definição no adolescente não é o cromossomos como na criança, é o como somos dos pais. Como os pais foram, vai definir como que aquele adolescente será na sociedade. Mas a coisa mais importante para um adolescente já não é mais o relacionamento pai e mãe, e sim o relacionamento social, é os amigos, é a aceitação do grupo, e assim concomitantemente. Então o momento de construir relacionamento afetivo é na infância. E quando eu visitei aquela casa, eu notei aquilo. A criança não me conhecia, mas 5 minutos eu tentando chamar a atenção daquela criança, pegando um de seus brinquedinhos, com menos de 10 minutos, aquela criança já estava no meu colo. Carência de afeto. Sabe, pais, quando os filhos não conseguem ter afeto em casa, eles vão buscar aonde tiver. E nem sempre aqueles que vão talvez oferecer afeto serão pessoas que vão lhe educar, que vão lhe querer bem, sabe? Agora, é interessante como que o afeto aparece como os verdadeiros remédios dos conflitos existentes na vida do ser humano. Dê uma olhadinha comigo na Bíblia Sagrada. Eu faço questão de explicar isso daí e usar talvez aqui uns 5 minutos, e quero que você me acompanhe. Elias, na casa da viúva de Serepta, o filho da viúva morre. Ela deposita aquela criança na mão de Elias. Com a criança nas mãos, coloca na cama, e a única coisa que fez com que aquela criança ressuscitasse foi o calor de Elias. Ele sobe em cima do corpo frio daquela criança, e a Bíblia diz que o corpo de Elias aqueceu aquela criança. Ele poderia ser curado de uma outra maneira, mas talvez Deus quis assim, porque ali existe uma certa representação. Há uma sociedade, aqui eu posso dizer, uma geração que está morrendo, e nós não vamos salvar essa geração com argumento. Eles já estão cheios de argumento, temos muito na internet. Eles não vão mudar ou não vão ressuscitar com boa pregação, porque a gente já tem argumentos e pregação boa demais aí no mundo virtual, mas sim de atitude, afeto, calor humano. Isso também volta a repetir na vida de Eliseu. Aquela mulher sunamita, Eliseu profetiza um filho, e aquele filho chega, mas aquele filho morre. Novamente a mulher vai atrás de Eliseu. Eliseu pega o bordão dele e entrega na mão de Geazi. Geazi pega aquele bordão e corre, e coloca o bordão na cara do guri, bate no guri com aquele bordão, não resolve o problema. Olha para mim aqui, tem coisa que cajado não resolve.
Nós pastores gostamos muito de cajado, gostamos muito de palavra, né? E de repente você vê cada camarada, meu filho, que moralmente correto, né? Uma ortodoxia impecável e arrebenta com tudo, né? Mas não é só disso que essa geração, irmão, precisa. Não é só de ortodoxia, mas sim de ortopraxia, é de prática. O que aconteceu? Aquela sunamita falou: salve, ó Eliseu, eu não vou te deixar até que você me acompanhe, meu negócio é contigo. E quando Eliseu chega lá, meu irmão, Eliseu sabe que o caso não era apenas de cajado, ali era prática, ali era calor humano. Talvez ele lembra de seu mestre Elias, seu tutor, seu pupilo. Ele deita por cima daquele corpo, mão na mão, olhos com os olhos, nariz com nariz, boca com boca. E novamente o texto diz que o corpo de Eliseu aqueceu o corpo daquele guri, e de repente ele tosse, ele volta à vida novamente. Mamãe, deixa de argumento, menos argumentos e mais afeto, sabe? Menos sermão e mais abraço. A gente vai ver essa mesma realidade na vida de Paulo. Eutico, em uma pregação prolongada de Paulo, ele cai da janela, 3 andares, 15 metros de altura no mínimo, ele morre. Paulo para a pregação, e aqui, irmão, existe uma verdade inerente a esse texto aqui, muito profunda. Paulo, ele para a pregação. Existe um momento que a gente tem que parar as ortodoxia e ir para a ortopraxia. Existe um momento que o púlpito não é tão importante quanto um abraço, um aperto de mão, um aconchego. Eutico está lá embaixo, não tinha sentido nenhum ele continuar pregando. Eu sei que a palavra é importante, mas a sua prática também o é. Paulo para a pregação. Agora não é hora de pregar, os interesses de púlpito ficam de lado. Agora é hora de salvar uma vida que está caída. E Paulo desce o 3º andar, 15 metros, na escada. E quando chega lá naquele Eutico caído, sujo, a única coisa que Paulo faz, não esboçou uma só palavra de ordem. Ele não disse: em nome de Jesus levanta, ressuscita. Não. A única coisa que Paulo fez foi pegar aquele Eutico no colo, foi abraçá-lo. Isso é afeto. Há uma geração, querido, que já viu muitas palavras boas. Existe uma geração de Eutico que já assistiu muitos Paulos trazer palavras boas. O que eles precisam agora é do afeto, é do aconchego, é do abraço. Não é de argumento, não é apenas de mais um outro sermão. Paulo abraça aquela pessoa que estava caído, sujo, ensanguentado. Ele tinha caído lá porque ele estava num lugar impróprio. Segundo, ele não estava levando em conta a pregação de Paulo. Ele tinha toda a razão, Paulo tinha toda a razão de dizer: muito bem. Mas se a gente quer ressuscitar essa geração, a gente tem que ter braços, afeto, e temos que transpassar o nosso calor. Sabe, papai, sabe, mamãe, afeto é o remédio onde muitos dissabores, muitas doenças emocionais, elas se dissolvem e são resolvidas. Amém? Eu poderia dizer aqui que o afeto também, e já encerro, ele é o adubo onde o próprio evangelho é pregado.
Vou dizer que a igreja, o Evangelho de Cristo é o Evangelho do amor. Eu acho que toda a Bíblia Sagrada pode ser resumido ou condensado em um único texto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer, toda a mensagem da Bíblia Sagrada se resume no grande amor de Deus. Cristo Jesus foi o amor encarnado de Deus. A ação de Cristo Jesus na cruz do Calvário fala sobre a violência de um amor salvando uma humanidade. O Espírito Santo está fazendo o seu trabalho aqui de preservação pelo amor de Deus em nós, de forma com que Romanos 8 diz que nós estamos presos na garra do amor, quando ele diz: ninguém nos separará desse grande amor de Deus. E Deus foi um ser afetuoso. Ele diz: estou convosco todos os dias. Pode porventura uma mãe esquecer dos filhos pela qual gerou no seu ventre? Ainda que isso venha acontecer, todavia eu não me esquecerei de vós. Eu poderia citar aqui muito contexto, mas na realidade, querido, o Evangelho é na realidade a essência do amor de Deus sendo pregada para a vida do ser humano. E me faz relembrar o primeiro milagre que Pedro realizou em nome de Cristo Jesus, depois da assunção de Cristo Jesus. Ele estava indo para o templo orar, e uma pessoa mendigando, um aleijado, um coxo mendigando, e disse: escuta, dai-me uma esmola. Ele disse: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata. Ele falou: ponto, perdi meu tempo. Mas Pedro falou isso: mas o que eu tenho eu dou. E a gente fala só sobre o poder de Pedro, né? É gostoso pregar sobre isso daí, né? A gente fala que Pedro está representando a igreja, e a igreja tem que ter o poder de levantar as pessoas. Não, tudo bem, concordo, mas ele deu tudo quanto ele tinha. A primeira coisa que ele tinha, em nome de Cristo Jesus: levanta e anda. E o que aconteceu com aquele cidadão? Continuou sentado, continuou caído. Não é só a palavra de ordem, não é só a palavra profética. Pedro estende a mão para ele. Pedro pega na mão dele. Aqui é afeto, o afeto do Evangelho levantando vidas, a mão amiga do apóstolo, o envolvimento do evangelista com o evangelizado. Aquilo que a internet não pode transpassar, aquilo que as redes de comunicação não pode trazer, é o corpo a corpo, é o afeto, é o calor de um aperto de mão. Pedro pega na mão daquele cidadão, coloca ele de pé e diz: em nome de Jesus, levanta. Se nenhuma evangelização, o afeto se torna fator preponderante para levantar pessoas, o que um afeto na família pode fazer? Aproveite esse momento que vocês estão reunidos e una. Aproveite esse momento que vocês estão juntos e conversem, dialoguem, riem, brinquem. O afeto é insubstituível na relação familiar. Fique aí essa palavra para você, fique essa palavra para a senhora, tá certo? Nós estaremos ouvindo aqui o Israel, que vai louvar o Senhor com mais um hino. Eu não sei quantas pessoas estão online conosco aí, quantas pessoas estão nos ouvindo, mas eu estou aqui juntamente com o pastor Joel, nos propondo para orarmos por você. Daqui a pouco estaremos fazendo essa oração. Você pode pedir o seu pedido de oração aí via online, tá certo? E nós estaremos aí respondendo, tá certo? Se houver aqui alguma pergunta para ser feita, pode fazer. Quinta-feira que vem, se o bondoso Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui para mais um momento, né, que a gente vai estar aqui compartilhando com vocês e falando sobre esses temas aqui de família, tá certo? Na quinta-feira que vem, se o irmão Joel me convidar, vou estar aqui presente novamente, compartilhando com vocês, e tenho certeza que a família de vocês pode ser melhor do que é. Para nós,
não existe nenhuma família que seja tão bom que não precise melhorar, e que seja tão ruim que não dê para melhorar, tá certo? Temos aqui pedido de oração, entre eles, não, Nisael, vem aqui orar ao Senhor, daqui a pouco a gente vai estar orando, tá certo? Nisael vai estar louvando o Senhor, daqui a pouco a gente volta para fazer essa oração por vocês. Então, se tiver mais alguém, nós queremos aqui orar por vocês. Mais uma vez, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ergue sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ergue suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluias, glórias a Deus. Adore ao Senhor, cante ao Senhor.
aleluias. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa live e nós queremos aqui fazer as apresentações da nossa equipe aqui, né? Conosco está o pastor Joel, que é um dos nossos aqui representantes do culto, ou dirigente do nosso culto da família, que estará responsável pela live de todas as quinta-feiras até nós voltarmos a congregarmos de novo, que queremos crer que em breve estaremos reunidos aqui na igreja. Mateus, presbítero da igreja, também grande cooperador da obra do Senhor, ele é o responsável aqui, técnico pela atuação do nosso Facebook. Presbítero irmão Erinaldo, que está comandando esse som todinho aqui, e também o cooperador Alifer, também nos ajudando, que Deus em Cristo abençoe. Essa é a nossa equipe, e hoje com a gente aqui também o nosso irmão Nisael, né? Que Deus em Cristo abençoe a vida do nosso irmão Nisael, pela sua cooperação aqui, amém? E temos aqui pessoas que estão pedindo oração. Eu quero passar aqui para o Joel e já estaremos fazendo essa oração e terminando essa nossa live em nome de Jesus. Meus amados irmãos, boa esta palavra, tudo o que aconteceu aqui vai estar registrado aí no nosso site, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Juara MT. Então eu gostaria que você compartilhasse com alguns dos seus familiares, amigos. Tem muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra como esta, para pensar um pouco diferente, tomar a atitude certa. Esta palavra foi muito poderosa, veio direto do trono de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe o nosso pastor presidente Silvio Limeira Xavier. Quero agradecer a todos quantos ficaram ligados em nossa programação, como o pastor Silvio disse, até que não nos seja concedido ao retorno de estarmos aglomerados, juntos, reunidos aqui neste templo. Nós vamos estar aqui via live, dirigindo os cultos via online, que sem sombra de dúvida alcançará você aí no seu lar. Pedidos de oração: Daniela Souza e família, Maria da Silva e família. O Enir Salazar também está pedindo oração para o seu filho e para a sua sobrinha, como também para parte de sua família que está fora do Brasil. Deus abençoe essas pessoas. Nós vamos estar orando daqui a alguns instantes. Também o presbítero irmão Eduardo, como também a sua família ali de Águas Claras, o nosso missionário ali, que está desempenhando um trabalho excepcional ali na obra do Senhor. Deus abençoe o presbítero irmão Eduardo. Também o Vanderlei Aleixo e família está sintonizado conosco. Giovana, Luiz e família. Quero de coração agradecer a todos os nossos irmãos, e nós estaremos neste momento dirigindo aqui uma oração, tanto em gratidão a Deus por este culto, como também por esta palavra maravilhosa. Nós recebemos de uma forma muito graciosa a presença de Deus aqui nesse lugar, através desta palavra, e também temos a plena e absoluta certeza de que Deus recebeu o nosso culto aqui na igreja, como também aí você, meu irmão, minha irmã, meu amigo aí na sua casa. Pastor Silvio. Muito bem, pessoal, vamos orar ao Senhor. De Rondonópolis, o Robson, né? Isso, a Márcia, enfim, todos vocês distantes aí que estão conosco, que Deus em Cristo abençoe. Nosso muito obrigado por estar com a gente, tá? Senhor Deus, Pai querido, Rei eterno, nós agradecemos a Ti, Senhor, por este momento ímpar, por esse momento gracioso que o Senhor nos deu de podermos transmitir a Tua palavra. Nos conduza, Senhor Jesus, diante dela, perante ela, Senhor,
da forma com que, ó Deus, a pratiquemos, ó Senhor, no nosso dia a dia. Nos dê, Senhor, coração que tenha sentimento, mãos que abrace, Senhor Jesus, corpo que transpasse, Senhor, o calor humano de um relacionamento, Senhor. Une os lares, une as famílias, ó Senhor, não apenas, ó Senhor, fisicamente, mas emocionalmente, em sentidos, ó Pai, em coração. Pai querido, que a Tua graça esteja sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Eis o que nós pedimos, Senhor, aqueles que estão em dificuldades, as famílias que estão passando por crises, estão passando por conflito. Deus, põe as Tuas santas mãos, ó Senhor Deus, ó Pai, venha resolver os problemas que estão surgindo, aquilo que estão, Senhor, incomodando, estão afastando emocionalmente um dos outros. Pai, é o que nós pedimos, suplicamos e fazemos esse clamor, e o fazemos, Deus bendito, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que reina e aquele que vive para todos sempre, ó Pai. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, o seu lar, tá bom? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Amém.